Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais uma aula. E o que a gente vai aprender na aula de hoje? Dá uma olhada ali em cima, o que eu tenho ali? Eu tenho um erro chamado ND. E nessa outra aba daqui eu tenho o quê? Um erro chamado hashtag valor. E a gente tem diversos outros erros no Excel. Vai ter o hashtag ref, vai ter o hashtag num, tem esses dois aí que a gente já viu, tem vários outros. Então tem muito erro no Excel. E o que eu vou te ensinar na aula de hoje? Como você trata esses erros, como você se previne de cada um desses erros e o que você vai fazer quando esses erros acontecerem. Então, para você aprender, é só assistir até o final. Então, antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, que você sabe que ajuda bastante a gente. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado de todos os vídeos novos que a gente colocar aqui no canal. E bora aí para a aula de hoje, que o conteúdo está bem maneiro. Então, dá uma olhada. Aqui nessa primeira aba, eu tenho uma aba chamada PROC-V. Por que PROC-V? Vamos lá, vou te explicar. Aqui eu tenho uma tabela com vendedor na coluna A e vendas na coluna B. Aqui eu tenho um vendedor qualquer que eu escrevi o nome dele, então só clicar na célula e escrever Diego, por exemplo. E aqui embaixo eu tenho o quê? Um PROC-V. O que esse PROC-V está fazendo? Ele vai procurar o Diego nessa tabelazinha daqui e vai me retornar o quê? A venda que está do lado dele. Então ele vai descer aqui, ó, vai descer, achou Diego. O que ele vai fazer? Vai me retornar esse 1000 daqui. Beleza, tudo funcionando normalmente, achou o 1000. Só que, o que acontece quando eu coloco um nome que não existe naquela tabela? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando para o PROC-V, por exemplo, procurar Diogo nessa tabela daqui e me retornar a venda do Diogo. Só que dá uma olhada. Existe algum Diogo naquela tabela ali do lado? Não tem. Tem Diego que o Excel não vai entender que é para você aproximar. Ele vai procurar exatamente Diogo nessa tabela daqui. E aí me responde, tem Diogo ou não tem Diogo? Não tem. Quando ele não encontrar aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro. Repara, ele deu um erro ND, que significa não disponível. O que esse erro significa então? Ele procurou esse cara aqui, não achou. Quando ele não acha, ele vai me dar esse erro. Só que, vê se você concorda comigo, isso fica muito feio e é muito ruim de trabalhar com esses erros na planilha. Então, qualquer coisa que eu fosse usar essa célula e essa célula tivesse um erro, daria erro depois. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui nessa célula de baixo igual a célula ali de cima. O que ele vai fazer? Colocar 1000 também. Então, toda vez que eu mudar essa célula, vai mudar essa célula daqui. Se eu chegar aqui e colocar Diogo, eu sei que essa célula daqui vai dar o quê? Vai dar um erro. E a célula de baixo tem um erro também. Se aqui eu tivesse, sei lá, essa formulazinha daqui, que é igual à célula de cima, mais 10. Ou seja, eu estou fazendo uma fórmula bem aleatória aqui, que é aquele cara mais 10. E eu dou um Enter, ele continua dando erro. Então, trabalhar com erro na sua planilha é um negócio que atrapalha bastante, porque ele vai meio que em cadeia. Ele vai dando erro em tudo que leva em consideração essa célula. E isso é algo muito ruim para as suas planilhas. Como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de erro daqui? Ou toda vez que ele der erro, eu, ao invés de escrever hashtag ND, eu vou escrever o quê? Erro. Ou vou escrever o quê? Nada, deixar vazio. E como é que a gente vai fazer isso? Usando a fórmula se erro, que é a grande fórmula da aula de hoje. O que a fórmula se erro faz? Pensa o seguinte, ela me dá como se fossem duas tentativas. Ela primeiro vai fazer uma coisa, que é a primeira tentativa. E se essa primeira tentativa der erro, o que vai acontecer? Ele tenta a segunda tentativa. Ah, Diego, mas e se ele fizer a primeira tentativa e não der erro? Então ele nem vai para a segunda, ele só fica na primeira tentativa. Beleza, mas como é que funciona isso no Excel? Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui na célula de baixo eu vou escrever a fórmula se erro, ó, igual se erro. Dá uma olhada nos argumentos da fórmula se erro, ó. Se erro, dei um tab para abrir a fórmula, tá lá, valor e valor se erro. Como é que é isso daqui? Ele primeiro vai tentar calcular o quê? O que você escrever em valor. E aqui você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever uma fórmula, você pode escrever um número, qualquer coisa que você quiser. Se essa coisa que você escreveu funcionar, ele vai ignorar esse valor se erro. Ou seja, se isso funcionar, ele vai escrever justamente isso. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, soma esses dois caras aqui. Isso daqui vai dar certo? Vai dar certo. Ele vai somar 600 com 800, vai dar 1.400. Beleza. Só que se eu colocasse para ele somar isso, inclusive, ó, vou colocar um ponto e vírgula daqui, somar isso. Vai dar o quê? Ele vai somar ó, esses dois caras e vai somar esse cara daqui também. Como tem um erro no meio dessa soma, vai dar erro também. Então, nesse caso daqui, essa soma não vai dar certo, vai dar um erro. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai justamente, ó, ponto e vírgula, ele vai justamente para esse valor se erro. E aqui no meu valor se erro eu posso indicar para a fórmula o que ela tem que fazer
quando der erro. Por exemplo, aqui, se eu estou somando esses caras daqui e esse daqui e deu erro, o que eu quero fazer? Eu não quero mais considerar esse daqui. Então eu posso fazer o quê? Soma desses dois caras daqui, somei somente esses dois caras. E quando dá erro, o que acontece? Ele vai para a segunda opção, que seria essa segunda parte daqui. Então ele vai executar exatamente isso daqui, que é a soma de B2 até B3, que dá 1.400. Então funciona certinho. Quando a gente dá Enter, ele dá ali aqueles 1.400. Então beleza, aqui se eu quisesse também, eu poderia colocar um texto. Então, ao invés de fazer uma outra soma, que é uma outra fórmula, eu posso fazer o quê? Deu erro. Escrever deu erro, entre aspas, que ele vai colocar esse texto para mim toda vez que der erro. Se der erro, ele vai tentar aqui. Deu erro, ele vem para cá. Deu Enter aqui, deu erro. Posso dar um F2 e a última coisa que eu posso modificar, isso daqui eu posso colocar vazio. Então, apago isso daqui e coloco vazio ali, como eu já tinha mostrado. Perfeito. O que a gente pode fazer aqui agora? Eu posso mudar essa fórmula PROC-V para colocar um se erro junto com ela, que aí não vai dar esse problemazinho de aparecer o ND. Eu posso manipular o que vai aparecer se der erro. Então, F2 na fórmula, vai lá antes de PROC-V e eu vou colocar o quê? E se erro. Não preciso do igual, porque o igual já tinha aqui. Repara, o meu valor, que é a minha primeira tentativa, vai ser o quê? O PROC-V inteiro. Então, ponto e vírgula. O meu valor é o PROC-V inteiro. Se essa tentativa aqui der erro, o que eu quero que apareça? Entre aspas, erro. Pode ser assim, fecha aspas. Então, se isso daqui der erro, vai aparecer erro ali. Erro apareceu ali bonitinho. Beleza, quero mudar para outra coisa. Não quero que apareça erro, quero que não apareça nada. Então, apago esse erro, fica vazio ali, entre aspas. Não aparece absolutamente nada. Então, de novo, o que a fórmula se erro ela vai fazer? Ela vai tentar executar isso daqui. Se funcionar, beleza, ele coloca o valor ali que funcionou. Se não funcionou, ele vai para essa segunda opção, que é o valor se erro. Vamos tentar um caso que ele funciona. Diogo não tem na tabela, mas tem Alon. Alon funciona, tá ali o 600. Eu posso colocar, Joelma também tem na tabela. Joelma tem na tabela. Deu 300 ali, que tá certinho. Ele só vai pro erro se der erro. Senão ele funciona direitinho. Então, beleza, aqui a gente viu o hashtag ND, mas como eu falei lá no começo da aula, todos os outros tipos de erro, o que ele faz? Eles funcionam da mesma forma. Então, eu consigo corrigir qualquer tipo de erro usando a fórmula se erro. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma fórmula soma 6. O que essa fórmula vai fazer? Repara, antes disso, tem uma tabela com data, funcionário e venda. Qual que é a análise que eu quero fazer aqui? Dado um funcionário, eu quero saber qual foi o total de vendas que ocorreu por ele. Então, quero somar todas as vendas que aqui tiver o quê? Pablo. Ou se eu colocar aqui João, eu quero somar todas as vendas de onde aparecer aqui João. Perfeito. Nada muito absurdo até agora. E qual forma que a gente tem que fazer para chegar nisso daí? É usar o soma C ou o soma 6, que é uma fórmula que soma com condição. Vamos ver se não faz sentido. Eu quero somar isso daqui com uma condição. Qual condição? Aqui tem que ser igual a João. Então, aqui eu não vou mostrar a fórmula soma 6, assim como eu não mostrei a fórmula PROC-V, eu quero focar no se erro. Se você quiser um vídeo dessas duas fórmulas, é só ficar até o final, que aí eu deixo esses vídeos para você e aí você vai poder aprender direitinho. Então, de novo, aqui a fórmula soma 6 está dando um erro hashtag valor. Esse erro está acontecendo porque eu fiz um erro na fórmula. E dá uma olhada, ele é bem simples de identificar. Eu passei dois intervalos aqui, coluna C inteira, e depois de B2 até B18. Só que repara, o erro está acontecendo porque esses intervalos são de tamanhos diferentes. Aqui eu estou passando a coluna C inteira, e aqui eu estou passando só esse intervalozinho pequenininho. Então o que eu poderia fazer? Ao invés de passar só isso daqui, poderia passar a coluna B inteira. Ou, ao invés de passar a coluna C toda, poderia passar só de C2 até C18, que aí elas ficariam do mesmo tamanho. Beleza, mas se der erro, eu quero tratar isso de alguma forma. E aqui deu um erro e eu não sabia que ele ia dar erro, digamos assim. Para eu tratar esse erro, vocês já viram na aba passada como que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar um se erro antes dessa fórmula. Então, se erro, qual que vai ser a minha primeira tentativa? De novo, isso aqui tudo. Ele faz isso daqui. Funcionou? Beleza. Ele deixa isso daqui. Não funcionou? Ponto e vírgula. Aí a gente mostra o que a gente quer para corrigir o erro. Então, duas aspas, que aí a gente sabe que vai ficar vazio. Coloco lá, dei Enter. Toda vez que der erro, ele vai deixar
vazio, deu bonitinho ali. Então, ó, a gente viu que para qualquer erro, hashtag num, hashtag ND, hashtag valor, hashtag ref, qualquer coisa, o se erro ele corrige. Então espero que você tenha gostado bastante dessa aula de hoje, que a gente viu aí como você trata erro e todo mundo tem erro no Excel, isso daí não tenha dúvida. E vou deixar aqui para vocês aquelas aulas que eu tinha comentado, aula de Proc V, aula de Soma 6 e aproveitando que você ficou até o final, vou te dar um mini curso de fórmulas de texto. Já te dei mais 2 fórmulas ali, ó, Proc V e Soma 6, agora você vai ter também um mini curso de fórmulas de texto para você poder aprender de graça. Só clicar, vai aparecer aqui perto na minha cara esses caixinhas aí para você poder assistir. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.